possuem uma rivalidade que transcende o limite geográfico dos estados. Internacional e Corinthians já decidiram um campeonato brasileiro. Ainda na fórmula antiga, em 1976, vitória colorada e o bicampeonato para os gaúchos. Mas desde 2005, quando as equipes disputavam a liderança dos pontos corridos, o pênalti de Fábio Costa não marcado em Tinga e os jogos refeitos por conta do escândalo da máfia do apito, o confronto ganhou outra importância, independentemente do campeonato. Ia cavar um pênalti sabendo que eu poderia deixar minha equipe mal. Aí tá em primeiro lugar, nos tiraram. Hoje na chance de voltar em primeiro lugar, nos tiraram também. Então você quer o quê? Pior que isso? Do jeito que tá, tem que dar taça pro Corinthians logo. Situação agravada ainda em 2009, na final da Copa do Brasil, vencida pelos paulistas. O ex-presidente do Inter, Fernando Carvalho, apresentou um dossiê com imagens de supostos favorecimentos ao Corinthians naquela competição. Estava criada a expressão "põe no DVD". Uma rivalidade histórica nos últimos anos. Provocações entre torcedores é normal. Agora imagina para um jogador que precisa suportar a corneta dentro da própria casa. Essa rixa ficou e daí em diante sempre criou uma rixa grande, provocações. Até eu tenho uma irmã que é muito colorada também, às vezes fala sobre isso. Mas é normal, acho que se for uma rivalidade sadia, respeitosa, acho que não tem problema algum. O que sua irmã fala? Minha irmã fala do jogo, que ela mas sempre pede para trocar camisa, né? Colorada fanática. Pô, tem que trocar sempre contra o Inter, sempre pedir para alguém, para os jogadores trocar, mas ela é bem fanática, mas acredito eu contra Corinthians e Inter, ela torça por mim, né, pro meu time ganhar. No Beira-Rio, Fagner está de volta da suspensão e Cristóvão deve começar com Elias como titular desde o início do jogo. Embora o treino tenha sido fechado, a tendência é que o volante, que vinha sendo convocado com frequência para a seleção brasileira, retorne após 1 mês e meio sem começar uma partida. Repare no sorriso do goleiro Cássio ao falar sobre o assunto. O Rodriguinho vinha, não sei se o Rodriguinho ou o Fagner vai ter essa mudança, o Rodriguinho e depois chegava bem no ataque, claro, o Elias, a gente não tem nem como falar, é só ver o histórico de gols que eu chegava na frente, um cara que chega muito, vai e volta, corre muito, se movimenta muito, então... Visitantes do campeonato, a missão agora ficou para Porto Alegre. A gente já conhece mais o gramado do nosso estádio, sabe como é que funciona, então, claro, o fator casa faz diferença, mas acho que é importante fora de casa buscar pontos. Há muitas vezes que a gente não consegue ganhar, mas é importante pontuar fora de casa, acho que todo ponto é bem-vindo fora de casa e quanto menos perder, melhor. O Campeonato Brasileiro apresenta alguns embates importantes, históricos. Domingo, Internacional e Corinthians farão desses jogos. Sabe quem gostava desse clássico nacional, apesar de ser Internacional e Corinthians? O Tite, né, Tite? Corinthians e Inter é clássico, Inter e Corinthians é clássico. Decisão de títulos e com uma história extraordinária. Não entendi. Não quer ouvir de novo? Queria ouvir de novo. Ouça, eu que o Tite a gente pode repetir inúmeras vezes, que sempre vale a pena ouvi-lo. Corinthians e Inter é clássico, Inter e Corinthians é clássico. Decisão de títulos e com uma história extraordinária. E vou dizer mais, um clássico dessa grandeza merece uma pesquisa aqui no Jogo Aberto. Olha só, qual é o seu palpite para o duelo de domingo no Beira-Rio? Ai, meu Deus. Fica tranquila que a pesquisa... Eu não tô conseguindo enxergar os números. Eu falo pra você. Eu te falo. 50% Corinthians. E é nós. Vai Timão. E olha que a metade da torcida tá dormindo ainda, hein? Os caras foram pra noite, pro samba. Os corintianos foram pro samba e estão dormindo ainda. Daqui a pouco os corintianos acordam. Você vai ver essa pesquisa no final. 50% agora. 15 pro meio-dia. Daqui a pouco os caras acordam. Vai por mim. Que meio-dia, meio-dia e 5, os caras começam a levantar. Aí você vai ver a pesquisa, como é que vai mudar. Vou dar o meu palpite. Já, você não me perguntou, mas eu já vou dar o meu palpite. Empate. Vai por mim. Deixa eu dizer uma coisa. Empate. Você que é torcedor, olha só. Empate. Do Grêmio, do Palmeiras. Você que torce para o Atlético Paranaense, por exemplo, não é? Você que está um pouquinho abaixo na tabela, Curitiba também. tem que torcer para o Inter. Depois de hoje, eu sou bastante Curitiba depois de hoje. É mesmo? Eu sou bastante Curitiba depois de hoje.
Bastante. Ah. Bastante Curitiba. Agora o Internacional, posso falar um negócio pra você, jogando em casa. Não vence há 8 jogos Calma, o Inter. gente, eu ia falar isso. Calma. Você sabe que eu tô nervosa. O Internacional jogando em casa, obrigação de vencer. Não, também não é assim. Ô, Renata, pelo amor de Deus, 8 jogos sem vencer. Veja o retrospecto. Troca de treinador. O América também faz tempo que tá na obrigação de vencer, você tá comparando né? a história do América com a história do Internacional, Não, jogando em casa não. e Beira-Rio. O ano passado, o Inter venceu o Corinthians no Beira-Rio, o técnico era o Tite, o Corinthians saiu na frente e o Inter venceu o jogo por 2-1. Mas agora a situação é um pouco diferente. O campeonato começa a chegar numa situação que é importantíssimo você começar a vencer em casa. O Internacional vem de uma sequência super negativa. Super negativa. O Falcão está tendo trabalho de corrigir esse time. O Valdívia, que a gente está vendo na imagem, marcou gol na última rodada. Começa a ganhar um pouco mais de confiança. Provavelmente até já começar como titular, né, Renata? O Valdívia. Já, com certeza. Já deve começar como titular, Com porque certeza. voltou da lesão. Tem o Nico banco de Lopes. reserva. Como é que o Nico Lopes fala? O Nico Lopes. É, como que é? Bueno, eu estou muito feliz por ser internacional. Eu também não consigo compreender. E olha que o castelhano eu domino. Mas eu não consegui entender o que ele fala. Mas o importante é ele falar dentro de campo, né, Renato? O torcedor até tá pensando, Denilson, não interessa o jeito que o cara fala, irmão. O cara tem que jogar a bola. Eu acho que vocês estão valorizando demais o Nico Lopes. Acho que é um jogador bom e ponto. E o Corinthians vai... É empate, né? Eu já tinha falado empate. Vai, Corinthians!